De modo, eu convido você, meu irmão e minha irmã, a abrir comigo a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 4, verso 10. É importante dizer desde já que nós vamos considerar outros versos do capítulo 4 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4, verso 10. Assim diz a palavra de Deus: não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Não te esqueças, não te esqueças. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, neste momento desejamos ouvir-te, escutar-te. Assim sendo, pedimos que tu venhas em o nome de Jesus, trazer a cada um de nós palavras de vida. Necessitamos ouvir-te, ó Deus, que tu possas falar conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Não te esqueças. Meus irmãos e minhas irmãs, eu penso que vocês sabem que o livro de Deuteronômio são discursos de Moisés, propalados nas colinas de Moabe, a segunda geração do Êxodo, por volta do ano de 1406 a.C., com o objetivo de enfatizar perante os mesmos a fidelidade a Deus, o compromisso que deviam ter para com Deus. No capítulo 4, precisamente, Moisés faz questão de fazer com que este povo não se esquecesse de algumas verdades. Daí a razão do verso 10 iniciar com não te esqueças. Não te esqueças. Não te esqueças. A pergunta que surge ante a este tema é: não te esqueças de quê? Em primeiro lugar, preste atenção, da sua história. Não te esqueças da sua história. O verso 1, como o verso 3 e 10, todos esses versos, portanto, enfatizam exatamente isto. Ou seja, que os filhos de Israel não deviam esquecer da história vivida por eles mesmos até o momento em que Moisés propala este discurso. Não existe ninguém sem história. Todos nós temos uma história. Eu tenho uma história, você tem uma história. Os filhos de Israel, à época, tinham uma história. E eles não deviam esquecer desta história. Que história? A história deles com Deus. O verso 1 destaca que eles tinham, considerando a história dos seus antepassados, dos seus pais, um compromisso com Deus. Compromisso de viver de acordo com os estatutos, ou de acordo com a palavra de Deus. É exatamente isto que o verso 1 destaca. Ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Os estatutos e os juízos de Deus.
Não te esqueças, ó Israel, da sua história com Deus, do compromisso que você, Israel, tem com Deus. Irmãos, nós devemos entender que todos nós temos uma história com Deus. Uma história que tem a ver com o compromisso que firmamos com Deus, de sermos fiéis aos seus estatutos, aos seus juízos, à sua palavra. O verso 3 destaca um fato que marcou uma geração de Israel, que tem a ver com uma matança de aproximadamente 24 mil pessoas em Baal-Peor, por causa da desobediência a Deus. Moisés está dizendo neste discurso, nas entrelinhas: ó Israel, vocês têm uma história de compromisso, de fidelidade à palavra de Deus, aos estatutos de Deus. E vocês sabem que quando não há obediência, o juízo de Deus vem. Vocês se recordam do que aconteceu em Baal-Peor, quando Deus puniu 24 mil pessoas, matando-as? O verso 10 destaca opostamente uma experiência grandiosa do povo com Deus. É a experiência de Deus se revelando ao povo. Não te esqueças do dia em que estive perante o Senhor, teu Deus. Moisés está dizendo em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras. É a manifestação de Deus perante o povo por meio de Moisés. Nós temos aqui um povo que tem uma história com Deus, de compromisso, de fidelidade aos estatutos, à palavra de Deus, como também considerando esta história de infidelidade em alguns momentos, e Deus punindo esse povo, e Deus exercendo disciplina. Irmãos, nós temos uma história com Deus. Domingo passado, quem esteve aqui ouviu a mensagem que expus em Efésios capítulo 2, onde, na mesma, eu ressaltei com base nos versos de 1 a 3 do capítulo 2 de Efésios, qual era a nossa condição antes de termos nos encontrado com Jesus. A nossa história passada, antes do encontro com Jesus, de uma condição espiritual de morte. Estávamos mortos. Qual é a sua história com Deus? A sua história com Deus tem a ver com a consciência que você tem, considerando o seu passado, de que em um momento do seu passado, Deus foi ao seu encontro por meio do Espírito Santo, aplicando Jesus e te resgatando, fazendo por conseguinte, com que você entendesse que você deveria, a partir de então, considerando a sua história de lá para cá, de fidelidade à palavra de Deus. Qual a sua história com Deus? Qual o seu envolvimento com Deus? É de disciplina? É de juízo? Ou de um relacionamento íntimo? É uma história que se restringe a Baal-Peor ou a Horebe? Qual a sua história com Deus? Como você tem vivido com Deus até aqui? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Moisés está dizendo: ó Israel, não te esqueças da sua história com Deus. Você, ó Israel, considerando os filhos de Israel, vocês são de Deus,
vocês pertencem a Deus. Então a história de vocês deve ser marcada pela experiência de vocês com Deus. A sua história é marcada majoritariamente pela experiência que você tem com Deus. Na sua história se vê mais você se preocupando com Deus. Se você for fazer uma retrospectiva hoje, você vai se encontrar se vendo, voltando no tempo, preocupado ou preocupada em manter-se fiel a Deus. Qual é a sua história com Deus? Não te esqueças da sua história. Você tem um compromisso com Deus, com a palavra de Deus. Não te esqueças da sua história com Deus. Segundo, não te esqueças da sua história dos seus filhos com Deus. O verso 9 destaca isto. Moisés está dizendo, qual o envolvimento dos teus filhos com Deus? Nós estamos diante de uma geração que está ouvindo Moisés, que, considerando muitos, havia perdido pais, mães, e já estavam na condição de pais e de mães. E Moisés faz questão de dizer, assim como seus antepassados, seus pais, tiveram uma história com Deus, os seus filhos e vocês devem ter uma história com Deus, de fidelidade à palavra de Deus, de compromisso para com Deus, de obediência com relação à palavra de Deus. Qual a história que os nossos filhos têm tido com Deus, meus irmãos? A história dos nossos filhos tem a ver mais com o mundo ou com Deus? Qual a história que o seu filho tem tido com Deus? Qual o envolvimento? Nós vivemos, infelizmente, em uma geração, eu já disse aqui muitas vezes, de muito discurso, de muito show, de muita música, de muito movimento, mas de pouca experiência com Deus. Uma história de encontros movimentados, evangelicamente falando, teatros, danças, shows, movimentos, músicas, aplausos, mas pouca experiência com Deus. É uma história de encontros que tem a ver mais com uma efervescência evangélica, mas de pouca experiência com Deus. Qual a sua história com Deus? Qual a sua história com Deus? Qual a história dos seus filhos com Deus? Graças a Deus, desde semana passada, o irmão Yong teve a iniciativa de começar a se envolver com os adolescentes da nossa igreja, fazendo alguns eventos, encontrando com os mesmos. No próximo sábado, vão assistir um filme aqui na igreja. Isso tem a ver, meus irmãos e minhas irmãs, com a preocupação de vermos os nossos filhos tendo experiência com Deus. Com Deus da história, com Deus da nossa vida. Não te esqueças, em primeiro lugar, da sua história com Deus, da história dos seus filhos com Deus. Moisés está dizendo, ó Israel, não te esqueças da sua história com Deus e da história dos seus filhos com Deus. É extremamente importante nós vivermos a história, entendendo que a nossa história deve ser marcada pelas experiências grandiosas, estupendas, magníficas com Deus. A nossa história é a história dos nossos filhos. Segundo lugar, não te esqueças de Deus. Primeiro, não te esqueças da sua história com Deus, da história dos seus filhos com Deus. Segundo,
não te esqueças de Deus. Os versos de 16 a 18 destacam isto. Não te esqueças, está dizendo Moisés, em outras palavras de quem Deus é. Se nós observarmos os versos precisamente 15, 16, 17 e 18, tem o propósito, o objetivo de ressaltar isto. Não te esqueças de quem Deus é, de como Deus se revelou a vocês. Deus é um espírito puríssimo. Deus não é um desenho, uma imagem. Deus não é uma estátua de barro. Deus não é uma estátua de madeira. Deus é uma pessoa, é um ser vivo. Não te esqueças de Deus, de como Deus se revelou a vocês. Deus não se revelou a vocês em uma estátua de barro ou de madeira. Foi por meio de um desenho, com a forma definida. Com isto, Moisés está dizendo, não te esqueças de Deus, de quem Deus é, de como Deus se revelou a vocês, para que vocês não venham viver em nome de um Deus falso, de barro, de madeira, para que vocês não venham constituir religiosamente idólatras, ou se constituírem idólatras. Deus não é um desenho. Deus não é uma estátua de madeira. Deus é um espírito puríssimo. É uma pessoa. E vocês precisam entender que vocês precisam desenvolver relacionamento com este Deus, já que Ele não é um objeto inanimado. Ele é um ser vivo. Ele se apresentou a cada um de vocês, se comunicando, falando com vocês por meio de Moisés. Em outras palavras, não te esqueças, ó Israel, não te esqueças, irmãos e irmãs, de que o seu Deus é uma pessoa, e como pessoa você pode se relacionar. Você pode estabelecer comunicação. Você não está diante de uma estátua, de um objeto inanimado, sem vida. É uma pessoa. É uma pessoa que se comunica, que se envolve. E se envolveu conosco, presencialmente. Conosco, digo, a sua igreja, em um momento da história, em Jesus. Em carne e osso. O nosso Deus é o Deus do relacionamento, é o Deus da comunicação, é o Deus do envolvimento, é o Deus do abraço, é o Deus do aconchego, é o Deus que nos traz para perto com o intuito de envolver conosco, se relacionando conosco. Pergunta é, você tem se relacionado com Deus? Você tem conversado com Deus? Você tem entendido que Deus é uma pessoa, que Deus não é um desenho, que Deus não é uma parte do mundo, como ressaltou o filósofo Spinoza e as filosofias panteístas. Deus é uma pessoa, é um ser vivo. Nós devemos, meus irmãos, se não estamos, nos relacionar mais com Deus, por meio da intercessão, por meio da oração, por meio do estudo, a sua palavra. Você tem se relacionado com Deus. Deus é seu melhor amigo. Deus é seu melhor conselheiro. É a Deus que você recorre. Quando você está vivendo um momento difícil na sua vida, ou quando você vai tomar uma decisão, você tem consciência que Deus é uma pessoa, um ser vivo? Moisés está dizendo a esse povo, não esqueça que Deus é um ser vivo, é uma pessoa. Não
Entendam vocês, nada além disto, porque se vocês não entenderem, vocês vão correr o risco de criarem uma estátua, uma imagem, e se curvarem perante um desenho, perante um objeto de madeira ou de barro. Deus é espírito. E Jesus disse, e os seus discípulos se relacionam com o mesmo em espírito, em verdade, em qualquer lugar. É dentro da tenda, é fora da tenda, é no deserto, é no oásis, em qualquer lugar, porque Deus não está em um lugar especificamente, geograficamente, porque Deus não é uma estátua, Deus não é objeto, Deus não é parte do mundo, Deus transcende a tudo quanto existe, Deus é um Espírito puríssimo, santíssimo. Deus se revelou por meio da sua palavra, verso 2. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Verso 2 do capítulo 4. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Deus não é um desenho. Deus não é uma imagem. Deus não é um objeto inanimado. Deus é uma pessoa. Um espírito puríssimo, um ser pessoal. Se revelou assim. E se revelou e se revela por meio da sua palavra. Não fiquem buscando a voz de Deus aqui e acolá. Não busquem Deus na subjetividade de vocês. Não busquem Deus nas impressões, religiosamente falando, que vocês têm de Deus. Não vão atrás de Deus onde Deus não está. Porque Deus se revelou a vocês na sua palavra. O que Deus deseja, o que Deus quer, que eu, que você, que nós venhamos a fazer, está em sua palavra. Moisés está dizendo, não busque algo de Deus, além da palavra de Deus. O que Deus deseja que venhamos a fazer, está em sua palavra. Quantas pessoas hoje vivem buscando a Deus a partir delas mesmas ou a partir das experiências dos outros, em busca de sonhos, de visões, de revelações. Deus se revela na sua palavra. Deus se mostra na sua palavra quem Ele é, o que Ele quer de mim, de você, do seu povo. Moisés está dizendo a esse povo, Deus se revelou a nós mediante a sua palavra. Nós sabemos o que devemos fazer, porque Deus nos deu os seus mandamentos, os seus estatutos. Eu não vivo, portanto, em outras palavras, entendendo o que Moisés está dizendo aqui, a partir do que eu entendo acerca de Deus, a partir das minhas compreensões acerca de Deus, a partir das compreensões dos outros acerca de Deus, mas a partir, portanto, do que a palavra de Deus me diz acerca de Deus. Tem muita gente que acha que está em Deus, mas não está, porque vive em função de si mesma, vive em função das suas experiências, vive em função do que acha. Infelizmente, alguém que está distante, muito distante, do que a palavra de Deus ensina. Não te esqueças, em primeiro lugar, da sua história com Deus, da história dos seus filhos com Deus. Em segundo, de Deus. Em terceiro lugar, não te esqueças da aliança, do pacto que Deus fez com vocês. É o que destaca o verso 23. Não te esqueças da aliança, do pacto que Deus fez com vocês. Em outras palavras, Moisés destaca no verso 23 que esse povo não podia caminhar sem entender que Deus
estava e estaria caminhando com os mesmos por causa da aliança, do pacto que Deus firmou com seus pais. Fidelidade. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus de palavra. O que Deus promete, Deus cumpre. Não te esqueças da aliança que Deus fez com você em Jesus. Não te esqueças do pacto que Deus fez com você em Jesus. Em Jesus nós caminhamos, não para uma vida desgraçada, miserável. Em Jesus nós caminhamos para uma vida de bem-aventuranças. A vida que nos aguarda, o novo céu e a nova terra, o céu. Em Jesus nós caminhamos para nos encontrarmos com Deus. Nós devemos, meus irmãos, em nome de Jesus, continuar prosseguindo, entendendo-nos que o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus fiel. Deus firmou um pacto, firmou uma aliança conosco. É óbvio que no contexto aqui tem a ver com conquistas materiais, físicas, com a conquista da terra. Conquanto, considerando a realidade neotestamentária, isto é, do Novo Testamento, nós temos que entender que essa aliança, que esse pacto tem a ver com a manutenção da promessa de salvação, da vida eterna, do céu ou do novo céu e da nova terra. Nós temos que entender que o compromisso de Deus para conosco não é, portanto, nos fazer prósperos financeiramente falando, materialmente falando na vida. Nós temos que entender que o compromisso com Deus, o compromisso de Deus para conosco, que a aliança de Deus para conosco tem a ver com manter-nos caminhando nas bem-aventuranças celestiais, para as bem-aventuranças celestiais. Tem a ver com vivermos o céu, na medida em que vamos caminhando, com o propósito de vivermos no céu definitivamente. O gozo que temos em meio às tribulações, em meio às dificuldades, proporcionado subjetivamente em cada um de nós pelo Espírito Santo, é uma parte do céu. Nós não estamos no céu, mas muitas vezes nós pisamos no céu. Em Cristo nós fomos transportados para as regiões celestiais. Destaca o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Nós não estamos no céu, literalmente falando, mas vivemos o céu. Em Cristo nós vivemos a realidade das bem-aventuranças eternas. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia. É um meio de graça, é um nutriente espiritual, é parte do céu, envolvendo-nos, nutrindo-nos espiritualmente. A gente experimenta, portanto, essa fidelidade, essa fidelidade de Deus para conosco sendo manifestada, porque Deus em Cristo firmou uma aliança, um pacto conosco. E você tem que viver entendendo que Deus, o seu Deus em Jesus, é fiel à promessa de salvação, de manutenção da salvação para com você, para com sua vida. Não se apoie no que você pode ver. Não se apoie nas coisas. Não se apoie no que é palpável. Entendendo que o compromisso de Deus com relação a você, considerando a sua fé, tem a ver com o que é palpável. Tem a ver com o que é visível. Deus pode e faz na minha vida e na sua vida coisas grandiosas relacionadas ao que é palpável ao que é visível, mas o compromisso de Deus, considerando a sua aliança, o seu pacto de redenção comigo e com você, tem a ver com a vida espiritual, tem a ver com o que nos aguarda, tem a ver com o céu. Não te esqueças da aliança, do pacto de Deus. Lembre-se, todas as vezes que a vida apertar, que os espinhos surgirem em sua caminhada existencial, no que Deus fez a você por meio ou por você em Cristo. Deus morreu, Deus se autoassassinou na cruz, por você em Cristo. Lembre-se,
esse pacto de sangue, do sangue do Cordeiro de Deus, derramado na cruz por amor a você. Viva nesta vida entendendo que nada é mais precioso do que o que Cristo te deu, do que o que Cristo, portanto, fez por você na cruz. Não te esqueças da aliança, da salvação, da redenção. Não te esqueças de caminhar, entendendo que nada é mais grandioso do que Deus, do que a salvação que Deus te concedeu. Em quarto e último lugar, não te esqueças que Deus é justo. Verso 8. Não te esqueças que Deus é justo. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. O seu Deus é justo. É um Deus justo. É um Deus que abençoa. É um Deus que pune de acordo com a sua justiça. Deus não é discricionário, arbitrário, manipulador, déspota, tirânico. Deus é justo. Deus é justo. Os mandamentos de Deus são justos. Moisés está dizendo, não pensem em vocês que o que Deus pede a vocês é pesado. É um fardo. Que Deus é um ser egocêntrico, sádico, que fica distante, emitindo ordens, a fim de ver vocês se matando, com o propósito de cumprir tais ordens, só considerando a sua satisfação pessoal. Não, Deus é justo. Os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, dados ao seu povo, beneficia mais o seu povo do que o próprio Deus. Deus não precisa, Deus é Deus. A palavra que Deus me dá, a palavra que Deus dá a você, tem a ver mais com o meu benefício, com o seu benefício. Deus não precisa. A palavra de Deus tem a ver com o cuidado de Deus para comigo, para com você. Deus é justo. O Deus que você serve é justo. Não é como um rei que pune parcialmente, que julga parcialmente, com base nas suas impressões, de maneira injusta, de maneira discricionária, de maneira arbitrária, despótica. Não. Sirvam a Deus, obedecendo a sua palavra, entendendo que Ele é justo. Deus é justo. Deus é justo. Meus irmãos e minhas irmãs, a justiça de Deus foi saciada em Cristo. Cristo pagou a minha dívida, portanto, Cristo pagou a sua dívida. Nós não podemos, e aqui eu já concluo esta mensagem, deixar de considerar o que Cristo fez por nós e as promessas que Deus tem para nós em Cristo. Moisés está falando para um povo que está almejando uma terra ou um espaço geográfico. Um povo que estava há anos caminhando no deserto e que almejava pisar em uma terra próspera. A esperança desse povo estava em viver em uma terra próspera, produtiva. Essa é a realidade do Antigo Testamento, considerando o povo caminhando no deserto. Conquanto isso aponta para tudo que nós temos que receber da parte de Deus em Cristo. Portanto, não tem a ver com nenhum espaço físico existente neste mundo. Não tem a ver com nada que se restringe a esse mundo. Corrupto, efêmero, passageiro.
tem a ver com a terra, metaforicamente falando, onde a traça e a ferrugem não corroem. Assim, em Cristo, nós não tememos os sepulcros, nós não tememos a morte. Nós vamos continuar caminhando nesse deserto chamado vida, entendendo-nos que o que nos aguarda em Cristo é incomparavelmente melhor. A nossa esperança é incomparavelmente melhor. Porque nós não estamos fundados em promessas mortas, em promessas que não podem ser cumpridas, mas em promessas vivas que vão ser cumpridas, porque Cristo já pagou a dívida. Que Deus te abençoe e que Deus possa fazer com que você não venha se esquecer da sua história com Deus, de quem Deus é, da aliança de Deus em Cristo com você e de que Deus é justo. Deus amado, Deus santo,